Olá pessoal, tudo bem? Bom, essa semana é a Semana dos Esportistas e a gente resolveu marcar essa live com uma super esportista, que é a Carla Brunhosa. Eu estou aqui também com a Regiane Pettini, que é treinadora, professora de educação física, fisiologista. E a ideia dessa live, né, por que eu chamei a Carla? É porque na minha prática como médica cardiologista, médica do esporte, com frequência, pessoas viram para mim e falam assim: Renata, mas não dá para treinar porque eu tenho filho, não dá para treinar porque eu trabalho muito, não dá para treinar porque eu tenho uma rotina assim ou assado. E a Carla é uma pessoa que eu conheço já há algum tempo e ela foi bailarina do Teatro Municipal, sempre correu e depois de passados os 40 anos dela, ela falou assim: agora eu quero fazer triatlon. Então ela resolveu fazer triatlon já numa fase que a maioria das pessoas diz que não dá para fazer nada, né? E ela tem 3 filhos, enfim, ela tem uma vida profissional muito ativa e vai contar pra gente um pouco da trajetória dela, e eu acho que ela pode inspirar como inspira as pessoas que a conhecem. Ela vai poder inspirar muito mais gente aqui nessa live, tá bom? Então, espero que vocês gostem. Quem quiser mandar alguma pergunta pode mandar, a gente vai tentar responder dentro do possível e vamos começar esse bate-papo. Carla, obrigada. Regiane também, obrigada pela presença de vocês. Conta um pouco pra gente, Carla, como é que foi essa tua trajetória e como que de repente agora eu vou fazer triatlon. Eu acredito que não tenha sido de repente, mas conta um pouco pra gente como é que é isso e a gente vai conversar sobre esses desafios aí. Bom, vamos lá. Primeiro de tudo, desculpa um pouco a minha voz, que eu estou um pouco gripada. Renata e Regiane, obrigada pelo convite, poder compartilhar aí um pouco do que eu tenho feito nos últimos 5 anos, porque o triatlo entrou na minha vida, na verdade, em 2015. Como a Renata falou, eu sempre fiz esporte, então assim, para mim a vida sempre teve que ter algum tipo de atividade física. E o triatlo entrou mais num momento que eu precisava me desafiar. Então assim, eu já corria, tinha natação, mas aquela natação que você faz do clube. A bicicleta para mim era aquilo que mais me preocupava, que me deixava mais tensa de prender o pé, né? Como é que eu vou pedalar com o pé preso? Então aquilo na hora que vai cair, como é que faz? Como é que faz, né? Então assim, foi onde eu tinha a minha maior preocupação, era a bicicleta. E é onde eu tenho a maior fraqueza, né? Hoje eu estou trabalhando bastante, mas era o esporte com maior fraqueza. E o primeiro objetivo que eu fiz foi, em janeiro, eu comprei uma bicicleta, falei, vou começar, e comecei lá para a turma do aterro, que quem faz triatlon sabe, vai para a madrugada e vamos embora. Foi um desafio interessante porque não é aquela coisa de quem nada, quem pedala e quem corre faz triatlon, né? Não é. O triatlon para mim é uma combinação de todos eles de uma vez só. E aprender isso foi muito interessante. Então, eu tinha já feito uma inscrição para fazer um 70.3 em Miami, em outubro. Falei, então vamos começar a brincar com esse negócio. Aí comecei aos poucos, né? Eu já tinha uma nutricionista que já me acompanhava há uns 15 anos, quer dizer, ela me acompanhou até o meu 3º filho. E aí, 3 filhos, 3 modalidades, né? Para mim tem que ser 3, né? Então eu falei, então vai ser uma modalidade para cada filho, porque ninguém fica com ciúmes um do outro. Então fomos nós começar. E aí eu comecei com o sprint, né, que é a modalidade mais curta, para começar a entender meu corpo. E foi muito engraçado, porque o meu pedal saía daquela coisa meia boca e eu tinha perna para começar a correr. Então começar a entender o corpo foi muito interessante, porque quando você sai da natação, você sai meio tonto, porque você está deitado, começa a levantar, aí você começa a correr, você corre pra caramba, aí transição, o que eu faço? O que eu boto primeiro? É o tênis, é o sapatilha, é o capacete, aí tem as regras. Então assim, eu acho que isso foi muito importante. Eu acho que para quem está começando o triatlon, e eu vejo que tem uma febre muito grande com a questão de Ironman e tudo mais, eu acho que o mais importante é você começar a entender o que é o triatlon. E por que o triatlon? Porque para mim o triatlon é puramente estratégico, né? Então assim, você tem que planejar a sua prova, ainda mais eu que gosto de triatlon de longa distância, né? Porque o sprint eu fiz 2 vezes, gente, eu não tenho coração para fazer sprint, admiro quem faz. Acho que é legal explicar para a
galera o que é sprint, o que É. é um triatlon longo, né? Tem muita gente que confunde, que começa fazendo sprint achando que o fato das distâncias serem menores é mais tranquilo, mas não consideram a intensidade. Ah, não, pra mim não tem nada tranquilo. O sprint é o menor de todos, né? Que você anda 750, pedala, se não me engano, 20 e corre 5. Pra mim é coração na boca o tempo inteiro. Eu não consigo, eu não tenho essa força, essa dinâmica. Eu sou uma pessoa que eu sou realmente de treino mais longo. Mais resistência. Mais resistência. Né? Aí depois eu fiz o Olímpico é o que tem nas Olimpíadas, né? Que é o mais comum, que é o de 1.500 de natação, 40 de pedal, se não me falha a memória, e 10 de corrida. Uhum. E depois ainda tem o Endurance, que é 1.500 de natação, 60 de pedal e 15 de corrida. Eu fiz essas 3 modalidades até chegar ao meio Ironman, que é 1.900 de natação, 90 km de pedal e uma meia maratona. Alguma pergunta? Eu ia. Na verdade, assim, todo mundo que trabalha e que faz triatlon sabe que os volumes de treinamento são muito grandes. Assim, a minha curiosidade é como você encaixou isso dentro do seu dia a dia, da sua prática, da sua agenda, das crianças e tudo mais. Isso daí a gente é aquela coisa do Faustão se vira nos 30. E a pergunta que você fez é uma pergunta interessante, parece que eu busco a coisa mais difícil. Justamente quando eu comecei a querer fazer triatlo, foi quando eu mais viajei na minha vida, porque eu era vice-presidente de marketing para uma multinacional para a América Latina. Então eu tinha que visitar nada mais nada menos que 9 países. Uhum. Então assim, eu sempre quando eu marcava minhas viagens, primeiro eu precisava ver para onde eu estava indo, se lá tinha lugar para correr e como era a academia. Uhum. O quarto, eu não estava nem aí. Então, assim, minha assistente já falava, Carla, lá tem academia, tem não sei o que, tem não sei o que lá, você tem onde correr. E o que é mais legal, dentro da empresa que eu trabalhei, muita gente praticava ou ciclismo, ou a corrida, ou triatlo. Então eu já avisava assim, olha, eu tô chegando aí, quem vai fazer companhia para mim no dia seguinte, porque 5 da manhã eu tenho que correr tanto, eu tenho que pedalar tanto. Então eu sempre buscava encaixar nas minhas viagens a rotina de treino. E eu já saía, eu já olhava a minha planilha, já falava, bom, essa semana aqui é uma semana pesada, eu vou ter que fazer assim, assado. E o triatlon, você tem que tentar fazer 2 modalidades por dia. Às vezes não é possível, mas o melhor seria isso. Então eu tentava assim encaixar as modalidades dentro das viagens, tá? Era fácil? Não era fácil. Porque eu normalmente fazia uma viagem de 5, 6 horas ou de 7, 8 horas, acordava o dia inteiro de trabalho, em um outro idioma, então era um cansaço mental muito grande. Para você chegar depois e bota uma sapatilha, bota um tênis e sai para correr, ou de manhã ou de tarde. Enfim, mas eu já era conhecida na empresa, né? A maluca que... Quem é que tá abrindo a academia? Chegava lá, tava a Carla. A pessoa indo embora, a Carla continuava lá. E dava 5 minutos, olha a transição. Eu já estava lá no plenário fazendo a apresentação. Então o pessoal falou, gente, mas você acabou de sair da academia, como é que você já está aqui na plenária? Uhum. E o mais engraçado era quando eu chegava na empresa com cara de mau humor, né? Aí o pessoal já falava assim, ela não treinou hoje, é o tal do dia off, ninguém fala com ela. Então isso entrou na minha rotina. É difícil para mim? Não, não é. É meu estilo de vida. E muita gente pergunta, como você consegue? Você é uma super mulher. Não, não sou. Eu simplesmente gosto muito do que eu faço. Tenho muita disciplina, sempre fui uma pessoa disciplinada, principalmente por conta do balé, né? Uhum. Fiz balé durante 15 anos. Então, assim, no balé você gira uma pirueta, não tá bom, tem que ir pra segunda, não. O amiguinho do lado tá fazendo 4, você tem que fazer 4 também. Então, assim, a minha vida sempre foi tentar me superar e me desafiar. Os filhos. Boa. Os filhos. Difícil também, né? Porque eu estava recém-separada também, foi até uma forma que eu encontrei de administrar um pouco, né, a separação.
E o mais engraçado é que eu ia dormir e meus filhos falavam assim, mamãe, que hora você vai? Amanhã o que você vai fazer? Você vai correr, você vai pedalar ou você vai nadar? Aí eu falava, não, eu vou correr, mas eu volto para pegar vocês, porque aí para dar tchau para vocês irem pro colégio. Então, essa questão de você acordar às 5 da manhã, fazer o que você tem para fazer, e era isso que eu gostava principalmente no fim de semana. De eu acordar, eu ter o meu momento, fazer o meu treino. Quando eu voltava às 9 horas da manhã, estava todo mundo ainda acordando. E eu já tinha entregue todo, ó. Check, 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 check. Tô aqui disponível para vocês. Então, assim, mais uma vez, não é fácil. Algumas vezes você abre mão de algumas coisas, né? Não dá para você ficar saindo de madrugada e bebendo e para fazer exercício. Você tem que abrir mão de alguma coisa. Mas eu vou te dizer que eu consegui, ao longo desse tempo, administrar isso. Uma vez eu escutei que triatlon é um projeto de família. Que você não assume esse objetivo sozinha. Você tem que... Todo mundo tem que abraçar isso com você. E o legal é que você teve uma rede de apoio, inclusive, no trabalho. Não. E isso é muito interessante. Não, no trabalho é interessante porque eu normalmente, assim, quando eu ia para algum lugar, a pessoa já sabia que eu estava indo e falava, pô, vamos correr então junto? Então, acabou criando uma marca da Carla, de que a Carla é a disciplinada, a Carla é a que corre meia maratona, a Carla é a que... Mas, na verdade, era uma forma também, sem querer, a gente criava uma empatia com as pessoas, né? Então, não é com todas as pessoas, mas com aquelas que realmente veem a saúde em primeiro lugar e um estilo de vida, foram pessoas que até hoje me acompanham no Instagram e vibram comigo. Eu não sei, eu acho que óbvio, o ano passado foi um ano que eu fiz muita prova e não me lesionei. Eu acho que o mais importante, e eu faço um pouco um comparativo quando eu era bailarina, né? Na época que eu era bailarina, a gente não tinha essa preocupação com a alimentação, com preparação física, com descanso. Eu treinava 8, 9 horas por dia, eu ficava sem comer porque não podia engordar, na base do café, da bolacha, né, do creme crack. E hoje em dia eu falo, gente, como é que eu conseguia fazer isso? Hoje eu tenho uma nutricionista que me acompanha, como eu falei, há 15 anos, a Laura Breves. Tenho uma pessoa da equipe da Rejane, que é o Natan, que me acompanha na parte de fortalecimento, no qual nos últimos 2 anos me ajudou muitíssimo, e eu acho que a Renata depois pode falar. Isso é importante também, essa questão do fortalecimento. Você falou assim, eu abracei 3 modalidades. Na verdade, não dá para abraçar qualquer modalidade que seja 1, 2 ou 3, sem abraçar uma próxima, que é o treinamento de força, né? Então, muita gente acha assim, o cara que corre, o cara que é triatleta, ele é magrinho, ele é fininho, então ele só deve, entre aspas, fazer aquela modalidade ali, né? O ciclista é magrinho, só fica pedalando o tempo todo. E, no fundo, o treinamento muscular, ele vai servir não só para evitar lesão, como foi o que você descreveu, mas também para melhorar a tua performance naquelas modalidades, né? E muita gente negligencia o treino de força, né? Então acho que talvez a Regiane pudesse falar um pouco sobre isso. Como é que casa, né? Claro, quem vai falar como é que casa em relação à agenda só a Carla, né? Mas assim, como é que a gente casa esse treinamento de força para melhorar a performance, onde o objetivo do atleta, né, ou do esportista não é, eu consigo levantar X de supino, eu faço tanto no leg press, o objetivo dela não é esse, mas como é que você casa isso para melhorar a performance dela? Pois é, isso é uma coisa interessante para quem é atleta de endurance, que as pessoas têm o pensamento equivocado que se fizer o treinamento de força vai ganhar músculo, vai ficar pesado e vai prejudicar no treino. Ao contrário, principalmente no triatlon, quando você coloca um volume de treinamento muito grande, que é inerente do esporte, não adianta, mesmo que você faça o sprint, são 3 modalidades que você vai treinar, e preparar essa estrutura articular, tendínea, muscular é extremamente importante. Então o trabalho que o Natan tem feito com você ao longo desse tempo é estruturar você fisicamente para receber essa carga, e isso é uma razão para prevenção de lesão. Isso também melhora a performance.
O treinamento de força vai preparar sua musculatura, vai te deixar mais resistente, vai... Enfim, toda essa questão estrutural e além de ser organizado dentro do seu ciclo de treinamento. Então, não é um treino de força máxima no início do tempo todo. Toda essa organização ela é feita de acordo com a sua periodização, de acordo com a sua prova-alvo. Então, as pessoas ainda têm uma resistência muito grande. Tem um preconceito e uma visão errada do treino de força. E assim, na verdade, no caso da Carla, que é triatleta, e no caso dos corredores e tudo mais, o treino de força entra como um treino complementar. O treino específico vem primeiro, mas o treino de força entra como um treino complementar. E não só o treino de força, mobilidade, estabilidade articular, enfim, regenerativo. Então, é uma série de coisas que a gente faz para complementar o treino específico que a Carla faz e todos os outros atletas. É interessante reforçar também que treino de força não é tudo igual, né? Sim. Existe treino de força com o objetivo sim de ficar hipertrofiado e tal, e existe treino de força, como você falou, complementar ao objetivo principal do esportista, né? Eu falo pro Natan, poxa, eu tô com 46 anos, a cada dia que ele faz um fortalecimento comigo, eu descubro um músculo novo. É impressionante, eu não consigo ficar sem uma dor. Uma dor num bom sentido. E assim, eu percebi muito nesses quase dois anos que eu tô com ele, o como quando eu vou fazer um treino mais longo, né? Quando eu vou para Guapimirim fazer 90, com transição e etc., como é que é impressionante como é que isso dá você tem uma força que você não descobre de onde vem, que não foi do treino da bicicleta, sabe? Você entende melhor o seu corpo, foi o que você falou, você vê que você está com força e essa força está vindo de um lugar que você não imagina que tenha sido do treinamento da bicicleta, foi algo de fora da bicicleta. É uma ativação que você não estava acostumada. Que eu não estava a fazer acostumada. específico. E eu acho que teve um vídeo que rolou recentemente, eu vi agora do Phelps, que o treinamento não era exclusivamente na piscina, né? E eu acho que isso que a gente tem que pensar muito, o nosso treinamento, né, que quem é atleta amadora, que eu estou falando como amadora, mas que eu, pelo menos, o que eu quero é terminar uma prova bem. O meu objetivo numa prova, claro, que é estar sempre me desafiando e fazendo cada vez melhor os meus tempos, mas cruzar uma linha de chegada bem, né? Não é desidratado, não é passando mal, não é carregada. Na verdade, isso nunca me aconteceu. E nem quero que me aconteça. Mas, assim, eu acho que o mais importante é que tudo isso é uma combinação. Então, foi o que você falou, eu faço fortalecimento toda semana, eu acabei de fazer uma sessão de fisioterapia, tô com dor? Não tô com dor, mas foi para soltar o quadril, porque eu sei que a repetição e o volume que eu vou começar a entrar, principalmente nas semanas mais pesadas, eu preciso soltar o quadril, preciso soltar a panturrilha, que são onde eu tenho maior sensibilidade a ter algum tipo de lesão. Massagem desportiva com o meu malvado favorito, que é o Diego, aqui do Care Club, ele já me acompanha desde São Paulo, quando eu ficava na minha ponte aérea. Então assim, eu grito que nem uma maluca, mas no dia seguinte você tá nova. Então assim, isso é uma outra coisa. Eu vejo isso como um investimento, né? Um investimento no meu bem-estar, um investimento... Quero continuar fazendo triatlon, que nem aquele cara que foi fazer Kona com 85 anos, né? Quem sabe com 85 anos eu consigo a vaga. Mas assim, é isso que eu estou esperando, né? Eu não quero, porque a pior coisa que existe, e todo mundo sabe, eu tô aqui, eu não pude treinar hoje, eu tô desesperada. Desculpa aí. Não é? Obrigada. Não, eu não pude treinar porque eu tô desesperada. Então, assim, Fecha às 10, tá? Pois é, eu ainda posso subir e fazer Mas é isso, né? Saber que teve uma lesão e que teve que parar. Então, assim, para evitar esse tipo de coisa, eu invisto em tudo isso. Mas tem procedimentos e tem processos que as pessoas não veem. Então, a massagem desportiva, o recovery, o treinamento de força, treinamento complementar, a fisioterapia, tudo isso entra dentro da sua periodização. As pessoas veem a foto com o troféuzinho depois, né, no final, assim. A gente tem
todo o preparo. O Léo tá mandando uma pergunta pra gente aqui. Carla, no auge da preparação do Ironman, você sente alteração de humor ou estresse significativo? Você dá vontade de socar alguém, de mudar de esporte? É só pra gente saber. De mudar de modalidade, vem pra mim aí. Então, Léo, Usar a força? isso é uma super pergunta, porque eu, por acaso, até coloquei, há 2 ou 3 semanas atrás, eu fiz um artigo no LinkedIn, um TBT, né, aquela coisa coisa virtual de TBT, que nós, na época, 13 amigos, em 2017, falamos, vamos nos inscrever no Ironman. Então, assim, a rotina com o Ironman já era o meu segundo, né? Não é uma rotina fácil, como a Regiane falou, é um projeto de família, né? Porque você vem de um pedal de 160 quilômetros, você tira uma soneca, depois você vai nadar mais 2.500, e os seus filhos falam, cadê minha mãe, né? Mas assim, mau humor eu não diria, mas assim, cansaço e dizer assim, hoje eu não quero algumas vezes. E aí, a sugestão que eu dou para uma prova como essa, que é o Ironman, que é uma prova de muita resistência, muito preparo. Tolerância mental. Cabeça é fundamental nessas horas. Você treinar com mais gente, com amigos, ter um grupo que te anima, porque tinha isso, foi criado um grupo, eu tenho aqui um grupo que a gente até hoje se fala, é assim, ai caramba, jura, são 4 da manhã, a gente tem que ir pra Guapimirim, minha Nossa Senhora, vambora, então é aquela coisa de um vai animando o outro, depois que você chega lá, você começa a pedalar, terminou, você fala, opa, agora vem a melhor parte que é a resenha. Então assim, sozinho é uma coisa difícil, você tem que ter o triplo da disciplina. Agora, mau humor, não vou te... Eu não tive mau humor. A gente pode perguntar para os seus filhos também? De repente eles iam, nossa, a minha mãe sumiu por 6 meses, né? Essa é uma questão de estratégia da gente aqui. Pois é, mas assim, eu vou te dizer que mau humor não, mas o importante também numa preparação dessa é o sono. Você tem que respeitar, porque o sono e as planilhas que passa o treinador. Se é off, é off. Eu às vezes não cumpro, tá? Eu assumo por causa disso, mas às vezes eu me forço, porque é importante. Como eu acho que... eu acompanho, tá, velhinho? Eu acompanho. Enfim, e uma coisa também que a Renata comenta, né? Muitos treinadores usam uma tecnologia, né? Um aplicativo. Eu, por acaso, uso o Training Peaks. Então, pelo Training Peaks, você pode ver como é que está o seu grau de fadiga e etc. Na época, teve uma vez, como eu falei, né? A bicicleta era o meu mais fraco. E aí, teve uma vez que eu falei, não, eu tenho que fortalecer esse negócio. Chamei a Dani Genovese. Você também só vai no topo, né? Claro, se é pra brincar... Quero aprender a andar de bicicleta, claro, tira a rodinha não, vai lá na Dani Genovese. Eu tenho que ir lá pra entrar no couro. Aí ela chegava e ela ficava lá naquela bicicleta gritando no meu ouvido. E eu, vamos lá. E teve um dia que ela falou, você vai pra Guapiba fazer 5 horas de treino. Tanto na Z3 e Z4. Aí lá fui eu. Terminei, baixei meu treino. Deu 2 minutos, ela, pode ficar 2 dias quietinha na cama. Eu falei, mas o que eu fiz? Ela falou, tua fadiga foi a menos 35, você não pode nem se movimentar, nem natação você vai fazer. Eu falei, tá bom, fico quietinha. Então, isso é importante, né? Porque eu já ouvi muita gente falando, tô em overtraining. Gente, a gente tem que ter muito controle para isso, porque eu sei que a gente vai entrando num looping, que aquilo vai virando é um vício, né? Todo mundo fala aí, vocês que são as serotoninas da vida, né? As endorfinas, etc. Mas a gente tem que escutar o nosso corpo, né? Porque eu sou a primeira, às vezes me dá uma chapuletada e falar, escuta o corpo, não vai, não faz. Porque a gente vai pagar essa conta lá na frente, sabe? Eu acho que é importante, acho que é muito importante muito isso. Bom. Pessoal, para quem entrou depois que a gente já tinha começado, só para saber o que a gente está falando aqui, esse é um bate-papo sobre triatlon, saúde, performance no triatlon. Estou aqui com a Carla Brunhosa, ela é atleta amadora de triatlon, mãe de 3 filhos, executiva, enfim, consegue equilibrar tudo isso aí. E a Regiane Pettini, treinadora,
fisiologista, e a gente está aqui batendo esse papo, então só para orientar a galera que entrou mais tarde, saber sobre quem somos nós, o que a gente está falando. Carla, você estava falando sobre essa questão do acompanhamento, né? Seja por aplicativo, seja o feedback direto com o treinador. Hoje em dia a gente tem muita tecnologia, muita coisa que pode ajudar, mas nem sempre as pessoas sabem usar. Como é que e você já falou que você tem vários profissionais, né? Vários serviços que você vai juntando. Então, não é só fazer 3 esportes, ter 3 modalidades dentro de um esporte só, ter 3 filhos, mas você tem fisioterapia, você tem massagem, você tem recovery, você tem médico, você tem nutricionista, enfim, é muita gente para você equilibrar. Então, assim, é claro que... E você falou da galera também que isso vai aí é fundamental, gente. A resenha no final vai dando aquela força. Então, assim, como é que faz? O que você fala assim, alguém aqui que já corre ou pensa em fazer triatlon, como é que faz? Porque é claro que isso tem um custo, a gente sabe, né? Mas a gente também sabe que a maioria das pessoas que faz triatlon tem uma condição melhor, porque as bicicletas são muito caras, tudo é mais caro, né? Mas como que você orienta assim? Como é que começa? Porque, enfim, você foi bailarina, depois você corria durante 20 anos, você ficou correndo, participou de prova, e aí dá um estalo e vou começar o triatlo. Como é que você monta a sua equipe? Porque já deu pra ver que não é um esporte individual, né, galera? A gente fala que é esporte individual, mas não é. Ela vai na bicicleta carregando 3 filhos nas costas e essa galera toda de apoio. Então, e aí? Como é que é? Como é que começa? Como é que você efetivamente... Você falou, eu comprei uma bicicleta, me inscrevi para uma prova e fui. Mas a gente sabe que não é assim. Então, como é que foi esse processo até chegar onde você está agora? Porque são quase 5 anos fazendo triatlon, sem lesão, com alguns pódios. Muita gente se inspira em você. Como é que é isso? Isso é uma pergunta bem interessante, porque... As pessoas que às vezes conversam comigo, como é que você começa? Eu quero fazer, ou eu quero correr, eu quero nadar. Eu acho que o mais importante primeiro é você se conhecer, né? Eu acho que primeiro você tem que saber se você está bem fisicamente, posso fazer isso, posso correr, qual a minha intensidade. Eu acho que depois, não sei se cada um tem o seu médico pessoal, enfim, eu acho que é importante você estar bem. E traçar os seus objetivos. Buscar um objetivo que seja factível, né? Poxa, quero fazer uma maratona daqui a 4 meses. A pessoa nunca correu 5 km. Eu não vejo isso como uma coisa razoável. Não trabalho com nada disso, trabalho com estratégia. Mas assim, eu não posso, eu me lembro, a minha equipe eu não podia falar, vende 10 milhões de dólares até daqui a 2 meses. É impossível, a pessoa não vai entregar, vai se frustrar. Aí começa a entrar exatamente na situação reversa, né? Eu não presto, eu não faço, eu não consigo e se sabota. Então eu acho que assim, tem que criar objetivos atingíveis, tem que entender da sua própria saúde, tem que procurar bons profissionais e alguém que dê os seus conselhos, entendeu? Eu acho que assim, você dá uma corridinha de 5 quilômetros, ok, mas assim, quando você começa, eu me lembro quando eu fiz a minha primeira meia maratona em 2007, eu falei, não, eu tenho que procurar alguém, porque assim, 21 quilômetros não é brinquedo, né? Eu corria de um lado para o outro, mas assim, falei, não, se é para fazer esse negócio, vamos fazer bem feito. A mesma coisa, quando eu quis fazer a maratona, a primeira maratona que eu fiz, eu tinha acabado de ter meu filho, eu falei, mesma coisa, vamos lá, vamos procurar. E o triatlo a mesma coisa. Procurei uma assessoria, procurei fortalecimento. Quando eu resolvi fazer o Ironman, a mesma coisa, que meu primeiro Ironman eu fiz em 2016. Não pode brincar, sabe? Eu acho que é isso. Não sabe brincar, não desce pro play. Você não precisa ter o bam disso, o bam daquilo, mas tem muita gente capacitada, sabe? Eu acho que é conversar com pessoas que já fazem isso, trocar ideia, mas principalmente, por exemplo, o triatlon você envolve natação no mar. Não nada no mar se você não tem experiência de não nadar no mar. Né? A gente teve agora no 70.3 do Rio, que a gente
gente teve muita gente sendo resgatada, gente que nunca tinha entrado no mar. Sabe? É uma coisa perigosa. Em vez de ser uma coisa prazerosa, vai acabar criando uma fatalidade. Sabe? Bicicleta. A gente vê a questão da bicicleta, na minha equipe, do Walter Tuch, a preocupação que a gente tem com segurança, todo mundo com luzinha, sinalizando buraco. Porque senão, gente, isso acaba se tornando uma coisa contra você. Perigosa. Perigosa, entendeu? Então, em vez de ser uma coisa prazerosa, que você vai buscar novos objetivos, que você tenha um estilo de vida saudável, vai ser exatamente o oposto. Essa questão da natação do mar é interessante. Eu trabalhei com natação há muito tempo, natação de piscina, né? Atleta de natação mesmo. E era muito comum atletas fundistas, né, que já não estão mais dando aquele resultado que se esperaria. Na época, Águas Abertas estava começando como modalidade na natação e muitos atletas eram convidados: poxa, você nada 2.000 na piscina, 4.000 na piscina, você não quer ir para uma prova de águas abertas? E muitos nadadores falavam assim: não, mar é diferente, não é porque eu sou, sei lá, campeão brasileiro de 1.500 que eu vou encarar o mar e vai ser a mesma coisa. E é verdade, porque na piscina você está ali na sua raia, você vai, você volta, né? No mar tem a questão da orientação, tem onda, tem até agressões dos outros atletas, isso acontece, né? De tomar um chute, tomar um tapa. Então tem muitos detalhes, tem a temperatura da água, tem a hipotermia, então tem muitas coisas, tem a roupa, né? Eu vou tem te falar. água viva. Olha, eu vou te falar, Renata, isso é um ponto super importante. Eu que fui surfista, fiz de tudo um pouco, tá? Fui surfista, quer dizer, tenho alguma habilidade com o mar, conheço o mar. Eu sempre entro receosa dentro do mar, sabe? A gente está na vertical, passar para horizontal. Mas tá na horizontal. Vocês estão enxergando a gente direito? Vocês estão enxergando a gente de cabeça Sim, para baixo pode. ou normal? Alguém, por favor, nos diga Alguém nos isso. diga aí. Não, acho que a gente está de lado, talvez. Silvinha, diz aí, as três aqui estão assim ou estamos assim? Aguardando Silvinha. Aguardando Silvinha. Tá legal? Tá legal? Tá legal. Tá legal. Então tá bom. Então foi mal. Desculpa aí, gente. Então assim. Asmar, vira teu telefone. Bloqueia. Valeu, Cris. Ó, esse daí, olha, o Cris, Valeu, gente. você que na esteirinha dele. Não, por exemplo, o Walter fez um treino no domingo muito interessante. Tinha um grupo grande e ele falava: bota todo mundo junto, quero todo mundo entrando muito junto no mar. Porque, gente, na hora que você escuta aquela buzina, entra todo mundo que nem maluco. E é muito engraçado, porque as pessoas não percebem nem se está subindo a série. Né? Quem é surfista sabe o que eu estou falando, porque você tem séries que entram. Muitas vezes eu ficava parada esperando, porque eu já tinha visto como é que era a série. Não vale a pena você nem enfrentar a arrebentação, porque na hora que você enfrenta a arrebentação, você já... O teu nível de cansaço já foi tanto dia à toa. que você entrou, deu 4 traçadas, você morreu. Então assim, as pessoas têm que ter muito cuidado com relação à natação. E outra coisa, se você não termina a natação, você acabou a prova para você. Quer dizer, você treinou a corrida, treinou pedal pra caramba. Você nadou? De vez em quando eu ia lá pra natação. Gente, se você não passa do obstáculo natação, Já era. E a natação tem isso. Eu muitas vezes entro no mar e não gosto da roupa, então aquilo dali me sufoca. Os meus primeiros 200, 300 metros, sério, eu já fiz muita prova, mas é de sofrimento. Depois eu que estabilizo, e eu tenho a questão do tubarão, né? Eu sou da época de Steven Spielberg, que a mulher ficava lá morrendo. Então assim, eu tenho fobia de tubarão. Desculpa, sempre tive. Então assim, eu gosto de ficar sempre coladinho em alguém, porque eu falo, o tubarão vai querer mais. Você entrega a pessoa, não eu. Mas, e outra coisa, navegação. Isso é muito As pessoas têm que ver. Tem gente que às vezes nada, 1.900, nadou 2.300. Porque a boia estava aqui e puxou para lá. Não levanta a cabeça. Então assim, eu às vezes nado menos do que tem para nadar.
Então, isso é uma outra coisa muito importante. Estou falando isso porque muitas vezes as pessoas que são triatletas negligenciam a natação. Sim. E a natação é tão importante quanto o pedal, como é a corrida. Então, se você quer fazer triatlon, tem que tentar ter eficiência nos seus treinos, sabe? Focar na eficiência. A Renata me perguntou, cara, quais são as 3 modalidades que você não é tão boa? Aí eu falei assim, bom, o pedal era o meu maior tendão de Aquiles, né? E aí eu falei, pô, agora eu vou focar no pedal. E fiquei 1 ano com muita prova de pedal, peguei a melhor assessoria, falei, esse negócio eu tenho que melhorar, foi fortalecimento, o Natan me matando, levanta, com sei lá o quê, enfim, melhorei, né? A gente fez... Vamos saber que o Natan tá dando conta. Deu conta. E aí eu fiz agora o teste de espirometria que eu já tinha feito no passado com a doutora Renata. E até estou para receber o resultado dela. Mas ela falou, caramba, Carla, eu acho que você pode falar melhor. Nossa. Eu tive uma super melhora no pedal, não foi isso? Sim. Então, eu fiquei super feliz, eu falei, caramba, que bom. Então, assim, aquilo que eu investi, que eu me esforcei. E aí eu falei, agora que o pedal tá um pouco melhor, vou melhorar a técnica da natação. Aí peguei o Fábio, quero melhorar a técnica, como é que eu faço? Sabe, não é... ela quer... Eu sou, infelizmente, eu sou meio sou perfeccionista, mas assim, eu tô até meio trabalhando isso na minha cabeça. Mas eu quero fazer a coisa com eficiência, então se eu posso fazer algo de forma mais eficiente, sem tanto desgaste, por que não? Ainda mais que eu tô ficando velha, né? Então assim, a gente vai envelhecendo, mas a gente vai ganhando experiência com outras coisas. Mas tem a questão também a técnica bem feita, o movimento bem feito. Economiza energia. Economiza energia e diminui seu risco de lesão. Então, assim, uma vez que você já viu o todo, você focar nos detalhes é o caminho correto para isso. E essa questão da técnica, principalmente da natação, né, a gente, enfim, quem está aí vendo, a maioria sabe o que eu faço, mas eu faço teste de esforço, ergospirometria. E quando a gente faz um teste em bicicleta, um teste em esteira, é relativamente fácil a gente conseguir prever a performance daquela pessoa numa determinada prova. Agora, a natação, mesmo, apesar de a gente já não tem teste muito bom para natação, mas mesmo que a gente tivesse a previsibilidade fisiológica da natação, e eu estou falando de piscina, não estou nem entrando na questão do mar, é muito pequena, ou seja, não é o cara que tem o maior VO2 que vai ser o melhor, não é o cara que tem um limiar anaeróbico melhor que vai ser o melhor. A natação é técnica. Todos os livros de natação falam isso. E quando a gente vai para a natação no mar, a técnica é diferente, justamente porque tem a questão da orientação. Então a cabeça está mais em cima, a cabeça tem que estar olhando para onde está indo. Quando você está numa raia, é só chegar na borda e você vai virar e ir embora. Então você não precisa se preocupar com a orientação. Então, e daí é mais uma necessidade da questão da assessoria, porque, vai correr na rua, você corre na rua, vai pedalar na rua, por mais perigoso que possa ser, você pedala. Agora vai nadar 2000 no mar e daqui a pouco volta. Ninguém faz isso. Precisa ter um grupo, precisa ter assessoria, né? E não adianta também ficar treinando na piscina e no dia da prova, hoje vai ser meu primeiro dia de mar, não vai dar certo. Porque o mar ainda tem... Olha, eu fiz 2 provas iguais. Eu fiz o Ironman de 2016 e fiz o Ironman de 2018. Em 2016 o mar estava com neblina, mexido, a gente olhava, não via boia. Eu fiz em 1h07, 8. No meio do caminho... Não teve tubarão. Não teve tubarão, mas teve uma mulher que veio em cima de mim e arrancou meu óculos. Simples assim. Ela veio, ela já tinha errado uma boia, aí ela errou a boia, mas acertou meu óculos. Eu tive que virar de costas, botar o óculos, acalmar e voltar a nadar. Em 2018, o mar estava flat, sem correnteza alguma. Nunca mais vou fazer aquela natação. 1h02, 1h03, nunca mais, nem com pé de pato. Então assim, isso tudo influencia muito, né? O vento, a chuva. Sim, primeiro Ironman, em 2016, teve muita chuva, tava frio, fiz uma transição péssima. 2018, lua cheia, eu até me perdi na lua. Isso é
engraçado, acho que foi o Léo que perguntou, né? Do humor. Do humor. Eu vou te falar, quem já fez Ironman, de repente vai compartilhar com o que eu vou dizer. Vai dizer que eu sou uma louca, mas tudo bem. Gente, é um dia inteiro você fazendo aquilo que você mais gosta. Então assim, eu passei um dia inteiro fazendo o que eu mais gosto sem ninguém me encher o saco. Então assim, eu nadei, eu curti minha pedalada, eu corri, eu vi o sol, eu vi a lua, eu vi meu filho batendo a mão em mim, entendeu? Assim, pô, naquela avenida, um monte de gente gritando. Quando você cruza aquela linha de chegada, eu ainda olhava para trás, porque tinha uma paulista atrás de mim, a Fernanda, ela sabe. Eu falei, olha amiga, eu te ajudei até aqui, te pacei, mas eu vou chegar na tua frente. Eu consegui fazer um sprint que até hoje não sei como, tudo bem, morri depois. Mas assim, essa experiência, e eu acho que é o que mais vale nessas provas, é a experiência que você vive. Então você chegar bem, você fazer bem, é claro que tem amadores que são de altíssima performance, estão ali realmente para conseguir sua vaga para Kona, para Mundial. Eu tentei para o Mundial algumas vezes, mas bati na trave. Aí o pessoal do meu grupo, não sei se tem gente aí, falava, você escolhe a prova errada, cara, você escolhe a prova que só tem uma vaga. Na boa, eu escolho a prova que eu acho bonita. Pô, eu quero conhecer não sei o quê. Ah, então eu vou para Bariloche. Ah, eu quero conhecer não sei o que lá. Eu realmente não olho muito isso, a questão de vaga. Até hoje em dia é uma coisa, eu tô indo para Florianópolis para ver se eu consigo a maldita vaga. Mas assim, também se eu não conseguir, eu tô treinando aí com um monte de gente, que a gente se diverte, a gente se compete, num sentido bom da palavra. E agora com um teste melhor, é isso que eu quero que você fale desse teste, poxa. Vamos falar. Então, pessoal, como é que funciona essa questão do teste, para que serve? Eu vi que a Silvia aqui falou também sobre o teste de economia de corrida e daqui a pouco a Regiane pode falar sobre isso também. Se mais alguém tiver alguma dúvida, pode colocar, que eu tô aqui de ladinho, mas eu tô olhando. Vamos lá, como é que funciona o teste, para que serve o teste, né? Normalmente a gente faz teste de esforço e acredito que a maioria das pessoas que estão assistindo já fez algum teste de esforço, aquele teste simples, vai lá na esteira, caminha um pouco, idealmente até o esforço máximo, tá com eletrocardiograma, pressão arterial e é isso aí. Aí o médico diz, ó, o coração tá legal, volta ano que vem. Beleza. Essa é uma situação, sim, é um exame útil, mas quando a gente faz o teste cardiopulmonar de exercício, a gente tem muito mais dado, não só em relação à parte clínica e mais segurança do médico que está fazendo o exame para dizer, olha, tá tudo bem mesmo, tá legal, ou até para encontrar algum problema que a gente pode tratar, mas principalmente para a questão da performance. Então o teste cardiopulmonar de exercício, como o próprio nome diz, ele vai avaliar coração e vai avaliar pulmão. Isso aí já é um ganho enorme, já que no teste ergométrico normal não tem nada de avaliação pulmonar. E vai avaliar até o coração com mais detalhamento do que seria o teste ergométrico convencional. Então isso já é um ganho muito grande no teste. Além disso, a gente tem várias métricas no teste, vários resultados do teste que são usados não só para dizer, Carla, legal, hein, sua performance está melhor, isso é muito bom para, né, dizer, olha, meu treino está funcionando, que bom, né, que legal, mas também para poder dar ferramentas para o profissional de educação física, para o treinador, para ele poder usar aquilo e melhorar ainda mais o treino daquela pessoa. Quando a gente estava falando no início sobre individualização de treino, a gente falou de individualização do treino de força, que uns querem hipertrofia, os outros querem um treino complementar. O treino, ele tem que ser individualizado, e para você individualizar, você tem que conhecer quem é aquele indivíduo. Não só conhecer, Carla, legal e tal, a gente já se conhece, mas conhecer a fisiologia daquele indivíduo. E o teste cardiopulmonar vai permitir isso. Eu ia falar assim, Renata, beleza, mas a Carla, ela faz triatlo, né? Como é que faz? Testa só na esteira e vale para tudo ou não? Como é que é isso? Para a parte médica, para a parte clínica, testar em um ergômetro, seja na esteira ou na bicicleta, já serve para tudo sim, tá? Agora, quando a gente está falando de usar o teste para ver se a performance melhorou e para tentar otimizar a performance, ou seja, usar aquele dado para treinamento, aí a gente precisa testar cada modalidade. E aí, Carla, até tem uma história interessante sobre isso, né, Carla? Quando você fez a primeira vez a ergospirometria, que é o teste cardiopulmonar, como é que foi? A primeira vez que eu fiz eles independentes, né? Eu fiz a bicicleta num dia e a corrida no outro dia.
Quando eu vim pra cá, né, conversando com a doutora Renata, eu vi lá o equipamento dela aqui no Care Club, ela falou assim, falei, então eu venho um dia e faço ela falou, não, você não faz triatlo? Você vai fazer a bicicleta aqui não. E depois você vai correr. Eu falei, mas vem cá, você vai me levar a exaustão na bicicleta depois? É isso. Então assim, eu fiz isso ano passado e vou te falar, fiz, né? Consegui sair viva. Muito bem, inclusive. E esse ano eu repeti e por incrível que pareça, foi o que a gente estava conversando, né? Independente da idade, etc., com todo o trabalho de fortalecimento, aquilo que a gente conversou no início. Eu tive uma boa melhora. Sim, uma melhora bem expressiva, né? Principalmente na bicicleta. Quando a gente faz um teste em bicicleta, né, exercício em bicicleta, os braços ficam parados. Então a massa muscular que está sendo utilizada naquele exercício é menor do que a massa muscular que é usada na esteira, porque querendo ou não, só está correndo, mas os braços estão ali se movimentando também. Então, em geral, a gente tem um gasto energético no teste de esteira em torno de 10, às vezes 20% maior do que seria na bicicleta, né? E o que a Carla está falando é o seguinte, quando a gente vê o VO2 dela, que é uma métrica que muitos de vocês estão acostumados a ouvir, mas que é uma medida de intensidade do exercício que ela alcança, primeiro, é um valor absurdamente alto. Ela está extremamente bem treinada, o valor de VO2 dela, quando a gente distribui, né, em relação à faixa etária, 0 é a pior pessoa da faixa etária dela e 100 é a melhor pessoa da faixa dela, ela está lá perto do 100. Ela está no 95, 100, até porque a gente não tem o 98, 99, a gente divide em faixas de 5%. Então ela está no melhor de tudo. E isso já é sensacional. Só que o VO2 dela no teste, na bicicleta, é quase igual ao VO2 da esteira. É claro que ela está fazendo a esteira depois da bicicleta, então isso influencia, claro que influencia, mas é a realidade da tua modalidade, né? Não adianta falar assim, Carla, olha, hoje dorme aí 5 dias quietinha e amanhã, vambora para fazer o teste. Não é a tua realidade, então não adianta ficar tentando, muita gente fala comigo assim, Renata, eu vou marcar teste contigo, mas só daqui a uns 2 meses que eu vou treinar para o teste. A ideia não é treinar para o teste, a ideia é avaliar como você está e a partir daí poder orientar, né, junto com a pessoa que te treina, junto com o profissional de educação física, orientar o que pode melhorar daquilo ali, né? Treinar para o teste, roubar um pouquinho não funciona tão bem, a Silvia tá rindo. Treinar para o teste é um clássico. Mas é um clássico, né? Uhum. E aí no teste a gente tem várias métricas para ver o que está melhor e o que pode melhorar. O VO2, que é uma coisa que a maioria das pessoas persegue, é uma excelente métrica, mas chega um ponto que o VO2 praticamente não melhora mais. A gente chega num nível de VO2 máximo que não dá para melhorar, porque o seu coração já está no máximo de performance dele, a sua periferia já está, periferia que eu digo o aporte de sangue para os músculos já está no seu máximo, então ele não vai mais melhorar muito. Pô, Renato, então não adianta mais treinar, já cheguei no topo e não adianta mais? Adianta, por 2 motivos. Primeiro é que se você parar de treinar, você perde aquilo, né? Todo mundo que trabalha com medicina do exercício tem uma brincadeirinha, exercício não é vacina. Então não adianta falar assim, não, quando eu era criança eu era atleta. Você está parada há quanto tempo? Há 20 anos. Esquece, você não tem mais aquela performance. E a outra coisa é que você melhora outras métricas. Uma dessas métricas é o chamado limiar anaeróbico. Então o que é esse limiar anaeróbico? Eu brinco muito com os pacientes, tem uma forma relativamente fácil de explicar isso aí. O nosso organismo, o teste de esforço, ele acontece assim, você começa com uma intensidade muito baixa, então com uma velocidade, uma inclinação baixinhos, isso vai aumentando até chegar no seu máximo. Então você passa de uma situação praticamente de repouso até o seu máximo. A gente vai passando por todas essas faixas de intensidade. E aí, o nosso organismo ele funciona com 2, são um pouco mais, mas vamos combinar que são 2 motores que a gente tem. A gente tem um motor que é um motor 1.0, se você tratar ele bem, ele nunca para, o combustível dele não acaba, porque o combustível é oxigênio a gente ainda tem bastante. Então, esse é o teu motor tranquilão, é o motor 1.0, é o motor aeróbico. E quando você passa de uma determinada faixa de intensidade, você é obrigado a ligar um outro motor, que é um motor turbo, é um motor super potente, é um motor que te leva em velocidades super altas, mas ele esquenta e ele não aguenta muito tempo. Esse não aguentar muito tempo normalmente são 2 minutos, um pouquinho mais do que isso. Então é muito pouco.
você tem que saber trabalhar isso numa prova longa, como é a prova que a Carla faz. Isso vale para a galera que faz corrida de rua, que faz maratona aquática, enfim, faz qualquer modalidade um pouquinho mais prolongada, que não é aquela coisa intermitente. Então, quando você conhece o ponto em que você troca esse motor, troca do motor tranquilão para um motor que não aguenta muito tempo, turbinado, aquele ponto ali é o limiar anaeróbico. E esse ponto a gente consegue treinar muito bem, mesmo quando você já está no teu VO2 que já não aumenta mais. Então isso é interessante porque o treinador vai poder usar isso e a gente vai poder usar isso para mostrar, olha aqui, como que isso melhorou. Porque a pessoa às vezes se frustra um pouco, meu VO2 era, enfim, 53, é um baita VO2, é o VO2 dela, tá? Mas é um baita VO2, tipo, nossa, é invejável, VO2 na bicicleta de 53, meu Deus, nossa, muito maravilhoso. Poxa, mas fiz ano que vem de novo, continua 53, que droga, hein? Treinei um ano e não melhorou. Esquece, não é isso que vai ganhar a prova. O que vai mostrar que você teve uma melhora de performance. O que vai mostrar a melhora de performance é o teu limiar, que antes você alcançava o limiar com uma velocidade X e agora você alcança um limiar com uma velocidade muito mais alta. Significa dizer o seguinte, o seu motor que era 1.0, agora ele está 1.2, está 1.4, então você precisa usar menos o turbo. E aí a tua mecânica fica muito mais eficiente. Isso vale para comparar, né, os testes que eu faço, e como a Silvia pediu para falar sobre economia de corrida, acho que é legal a Regiane falar um pouco como é que funciona esse teste, porque entra nessa explicação que eu estava dando, né? Na verdade, o preditor de performance do atleta é o VO2, 1,2 é o VO2, mas não é só o VO2. Na verdade, o VO2 é tipo assim, né? É o mínimo que a pessoa precisa ter, né, Regiane? É o mínimo então, que assim, precisa ter. Eu performo bem. O mínimo que você tem que ter é o VO2. O que vai definir a prova? São as outras. Porque o VO2 alto vai ser igual. O que vai definir a prova? A posição do seu linear, o que vai definir a sua performance, na verdade, falando só uma prova de endurance, obviamente. A posição do seu linear e o quanto de economia de movimento você tem. Então, se sua técnica é apurada, se sua musculatura está preparada, se você fez o treinamento complementar, se você tem uma mobilidade adequada, porque você venceu uma rigidez, gasta energia também. Então, assim, o que a gente avalia nos testes de economia... Nutrição também a nutrição entra muito nisso. Então, o que a gente avalia dentro do teste de economia de movimento se aquele treinamento que você está fazendo está adequado, então se você está mais econômica ou menos econômica, e o que a gente precisa incrementar no seu treinamento para deixar você mais adequado. Então, mais econômico, foi o que você falou, quando você melhora a sua técnica, você está fazendo um menos esforço para nadar, porque você está melhorando a sua técnica. Então, te torna uma atleta mais econômica. Quando você melhora a sua força, te torna uma atleta mais econômica, que entra naquela questão de equívoco, que os atletas acham que fazendo força vai ficar mais pesado e vai ficar menos produtivo. Então, quando a gente fala sobre economia de movimento, no caso a economia de corrida, que é o teste que a gente faz aqui, a gente está falando sobre isso. O quanto você pode ter um VO2 ótimo, você pode ter um limiar que se movimenta, mas a sua técnica está apurada, o seu treino está adequado, você é um atleta que faz percorre o mesmo percurso de forma mais econômica. De forma mais eficiente, né? Exatamente. Você pode ser... você vai daqui até ali, você pode ir daqui até ali de maneira fácil, ou você pode ir daqui até ali caminhando e andando. Então, assim, o quanto você está eficiente naquela modalidade. E voltando naquela questão do triatlo e tudo mais, cada modalidade isolada tem a sua avaliação e tem como você melhorar em cada modalidade. Então, é muito importante o professor específico da técnica, o professor, o treinador complementar, a fisioterapia, porque a recuperação também é um fator importante na economia. A Carla falou, tem que treinar idealmente 2 modalidades por dia. Exato. Como é que você se recupera disso? Exato. Então, se você não tiver uma programação de recuperação, no outro dia, quando você acorda 4 da manhã para ir fazer um pedal, você não descansou ainda
Não, e eu acho que do dia anterior, né? E assim, provavelmente quem está ouvindo a gente aqui são pessoas amadoras, né? Que na verdade o esporte aqui pra gente é a nossa maneira de É estilo de vida. estilo né? de vida. Então assim, a gente não tem lá a quantidade de horas de descanso que um atleta profissional tem. A gente acaba de fazer um longão e vai cuidar de filho, levar filho pra praia, ir pro shopping, fazer comida, né? Então assim, trabalhar, né? A galera que vai pra madrugada, acordou às 3h30 da manhã, pedalou, voltou, tomou banho, vai pro escritório e fica lá, que nem zumbi no Red Bull, no café. Então assim, nós somos diferenciados. Eu acredito que os atletas amadores que hoje fazem isso de maneira disciplinada, realmente querendo se superar, são diferenciados, porque é muita dedicação e a gente abre mão de algumas coisas. Agora, uma coisa que eu acho muito importante também em tudo que a gente está falando, né? O feedback. Então, assim, eu falava isso muito para a minha equipe de vendas. Quando você sai para vender, né? Quando você tem uma estratégia para fazer novas gerações de lead, trazer novos negócios, voltou, o que aconteceu? Você conseguiu aquela venda, não conseguiu? Tem que ter esse, olha, não conseguiu porque a proposta não foi tão técnica, não foi tão comercial, e a mesma coisa é aqui. Então assim, você fez um treino, voltou, coloca lá no seu Training Peaks, ó, fui bem, não fui, estava forte para mim, não estava mole, me senti fraco no final. É muito importante essa interação. Eu sempre, quando eu termino uma prova, por exemplo, para minha nutricionista, quando eu 70.3 do Rio, eu sei que eu cometi um erro. Eu não fiz o devido armazenamento de carboidrato. Eu tive uma semana que eu estava, uma semana emocionalmente muito afetada, porque eu estava saindo da empresa, né? Eu tinha acabado de chegar de viagem, então assim, e é aquela semana que você tem na nutricionista, né? 3 dias você faz a sua 3 dias antes você enfia carboidrato. O enfia carboidrato eu deixei. O que aconteceu? Eu acordei muito bem, fiz uma natação, quem fez o 70.3 do Rio no ano passado sabe que foi uma loucura, quer dizer, gastei muito mais energia do que eu estava acostumada. Fiz um excelente pedal, muito diferente, estava com chuva, mas estava super bem preparada. Saí para correr, o pessoal, você está em primeira na categoria, pode, quilômetro 5 é aquela coisa que você sente que o teu combustível está chegando na reserva e não tem mais como recuperar. Eu não recuperei, né? Eu fui na base, foi uma prova que eu sinceramente, aquela coisa, eu não quero passar mal. Eu desacelerei, a primeira que estava atrás de mim passou, eu falei, esquece, vai pro plano B, agora o teu plano é completar. Então, tentei recuperar meus sentidos, falei, o que eu vou comer agora? Coca-Cola? Não posso tomar Coca-Cola, porque se eu tomar Coca-Cola, vou ter que tomar Coca-Cola toda hora, porque sobe a glicose e desce no mesmo tempo. Falei, vou aqui, água, vou administrar com o que tem de gel, sal. E aí fui administrando, obviamente, a torcida carioca, um monte de amigo, foi me levantando e terminei a prova em terceiro. Só uma coisa importante, pessoal, o Instagram ele limita em 1 hora a live, então a gente tem mais 1 minuto e pouquinho. Tá. Provavelmente eu acho que apaga, mas aí a gente entra só pra dar tchau, então aguardem aí pra gente poder finalizar. Tem muitas perguntas ainda. Então assim, o que eu tô dizendo? Na mesma hora eu mandei uma mensagem, né, terminou a prova, não sei o que, no dia seguinte eu mandei uma mensagem pro meu nutricionista. Falei, o que eu poderia ter feito melhor? Aconteceu isso, eu falei, isso, né? Já foi. Então, assim, você tem que pensar o seguinte, 1 semana antes da sua prova, essas coisas acontecem porque a gente, né, emocionalmente trabalha, volto a dizer, mesmo quem é atleta profissional sofre com isso, mas eu não foquei na alimentação. E não era a alimentação do dia, quer dizer, era o estoque que eu tinha que ter feito há 3 dias atrás. Mais uma vez a questão do planejamento. Mas assim, É. Você recebeu o planejamento, você precisa É aquela coisa que a gente né? fala, que o americano fala, né? Lessons learned. Eu aprendi a lição, entendeu? Compartilho essa lição com todo mundo.
e dei feedback para o meu treinador. Então eu acho que é muito importante essa interação com o seu médico, com o seu treinador. E É na muito próxima importante. vez a Eu sua acho que é equipe pode te importante. ajudar, inclusive, nisso, sabendo que você tem essa dificuldade. E é importante também lembrar que não é só a sua interação com essas pessoas, mas é a interação delas também, né? Que é Super isso importante. que a gente reforça muito aqui. Porque não adianta, a tua nutricionista te falou uma coisa, aí eu vou falar outra coisa completamente diferente,